cartaz da quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus. Sejam bem-vindos ao Cartaz da Quarentena. O meu nome é Hugo Manuel Correia e tenho sido o mestre de cerimónias de uma série de conversas onde se fala de tudo um pouco, mas cujo fio condutor é sempre a partilha de sugestões das melhores séries, filmes, livros, música e podcasts para preencher bem estes tempos pandémicos. Ora, hoje temos uma convidada muito especial. Ela conhece bem a economia portuguesa e é neste mesmo universo que tem conhecido os fazedores, que fazem a economia mexer, mas também os decisores, que são os maestros das nações, que definem prioridades e desenham estratégias com uma mão mais ou menos invisível. O certo é que cabe ao jornalismo económico tornar visível o invisível, antecipar sintomas, detectar e denunciar sinais e extrapolar tendências que nos ajudem a todos a tomar decisões na nossa vida, nos nossos negócios e empresas e a sermos nós mesmos atores responsáveis da economia. Comigo hoje tenho Rosália Amorim, jornalista há mais de 20 anos e diretora editorial do Dinheiro Vivo desde 2016. Com ela vamos perceber os impactos mais e menos visíveis desta pandemia na economia portuguesa e internacional e revelar também as escolhas que tem feito para preencher o seu cartaz da quarentena. Rosália, desde já, obrigado por entre 1001 videoconferências teres conseguido um bocadinho de tempo para esta conversa e ser bem-vinda ao Cartaz da Quarentena. Hugo, obrigada eu pelo convite, é uma honra participar, sei que têm passado por aqui figuras importantes e é uma honra estar aqui contigo e poder partilhar aquilo que achares importante para o nosso auditório. Será certamente. Vamos a isso. Rosália, a primeira questão que faço normalmente a todos os meus convidados é, desde já, como é que estão a viver estes tempos de contenção do contacto social, de luta contra a pandemia. Tu, particularmente, de casa para o trabalho e em casa, que cuidados tens tido também para impedir que o vírus te toque à porta? Bom, em primeiro lugar, eu acho que vivemos todo este período com muita estranheza. Isto não faz parte de nós, não é algo com que soubéssemos conviver antes e não vamos saber conviver no futuro, porque realmente é uma situação limite. É uma situação excepcional, essa palavra tem sido muito usada pelos políticos, mas eu não encontro outra, é mesmo muito excepcional. Portanto, a primeira sensação é de uma enorme estranheza. Como é que eu faço, como é que eu lido, como é que eu vou gerir a equipa, liderá-la e continuar a ter uma produtividade em alta, quer em casa, nas tarefas domésticas, porque é preciso, não é? Quer no jornal, porque o jornal continua e aliás, os jornalistas estão cheios de trabalho. Isto faz-me lembrar às vezes um bocadinho os tempos da Troika, em que os horários se estendem loucamente, o que torna o desafio da casa ainda mais complicado, ainda mais difícil. Aqui, a única diferença dos desafios da Troika é que neste momento tens todo o teu exército espalhado por diferentes casernas, não é? Ou seja, estão todos em casa, muitas videoconferências. Como é que é comandar uma equipa à distância? Bom, comandar uma equipa à distância faz-se entre telefone, Teams e Skype, basicamente, são essas as ferramentas que nós estamos a usar. Estou também a comandar à distância um debate na TSF todas as semanas, que tem sido um grande desafio, estamos a usar uma aplicação específica para rádio e tem corrido lindamente portanto, é o desafio da presença, da energia, da motivação, sendo que à distância falta sempre aquele calor humano, falta sempre aquela palavra que é acompanhada de uma linguagem gestual, corporal, que à distância não passa e, portanto, nós temos de tentar, nós todos, não é? Temos de tentar manter a envolvência da equipa e a sua motivação através de um simples ecrã, que é uma coisa tão fria, tão distante, mas que tem sido a ferramenta que nós todos temos usado e a equipa tem respondido de uma forma absolutamente incrível, porque está muito empenhada em manter o jornal com audiências recorde que temos tido absolutamente incríveis. Se há uns meses me perguntassem se eram possíveis de atingir estes números, eu diria que não. E o que é certo é que estamos lá, estamos a liderar na informação económica, estamos com números absolutamente incríveis. Isso deve-se, obviamente, a uma equipa que está empenhada, não é? Que veste a camisola, apesar de todas as dificuldades. Aqui há umas semanas eu escrevi no editorial que os jornalistas também são verdadeiros heróis desta crise. Obviamente, os primeiros são os profissionais de saúde. A linha da frente. Exatamente. Mas os jornalistas estão aqui numa fase muito difícil, que é estar na rua, fazer reportagem, ao mesmo tempo protegerem-se às suas famílias. E em boa verdade, Rosália, desculpa interromper-te, há aqui uma
questão muito importante, ou seja, se a linha da frente salva quem está contagiado, a informação que produzimos é a informação que nos salva de sermos contagiados, não é? Ou seja, é esta também o grande fator da diferença, da boa informação responsável, que passa de facto as pistas essenciais para que de facto o estado de emergência funcione e as pessoas não tenham comportamentos que as coloquem em risco. Claro, eu julgo que somos todos aqui um bocadinho pedagogos, no sentido de passar a informação que é útil, no sentido de passar a informação da proteção, mas também de desfazer a contra-informação, não é? Porque tem havido muita dessa desinformação que coloca a saúde em perigo e cabe-nos a nós fazer o double check, portanto, verificar para que a informação seja fiável. E todos nós, jornalistas, fazemos serviço público. Trabalhemos ou não em meios privados de comunicação social, como é o caso, mas fazemos serviço público, porque essa é a missão principal, ainda para mais numa altura como esta, é isso que deve estar no centro da nossa função, e o serviço público traduz-se como serviço ao leitor, ou neste caso serviço ao ouvinte, no caso da TSF, que é prestar-lhe a melhor informação que ele precisa para gerir a sua vida, no caso da economia, para tomar decisões nas empresas, no emprego, poder recorrer às ajudas de Estado quando as há, de forma clara, com menos burocracia possível e apontando caminhos, não é? Facilitando, tentando nós também ser um bocadinho aqui um simplex, enfim, não temos vacas que voam, mas tentamos simplificar a vida aos leitores, e isso é muito importante e deixa-nos muito conscientes do nosso papel, agradecendo ao leitor deste modo, não é? Prestando-lhe um serviço que seja útil. Até porque em tempos de guerra a burocracia não é propriamente muito bem-vinda, não é? E nesse aspecto sermos facilitadores e simplificadores de mensagens acaba por ser uma necessidade premente de muitas empresas que se querem no fundo também desenrascar nestes tempos difíceis. Mas falando precisamente das empresas e também porque estávamos nesta onda do teletrabalho, tu achas que depois desta fase onde fomos todos forçados a trabalhar em teletrabalho, as empresas terão descoberto as vantagens desta forma de trabalhar? E achas que esta crise foi de facto a oportunidade que faltava para se mudar também o mindset de algumas empresas? O teletrabalho terá vindo para ficar? Eu espero que sim, eu quero acreditar que sim, porque no passado muitas empresas e muitos empregadores olhavam para o teletrabalho como uma prática, enfim, para aqueles preguiçosos, não é? Que não queriam a empresa, não queriam fazer muito e ficavam em casa e diziam que estavam em teletrabalho. Ora, esta crise está a provar exatamente o contrário. E não é só nas redações. E funciona, não é só nas redações, é em muitas empresas, de muitos setores, o que está a acontecer, e as pessoas vão partilhando muito isso também nas redes sociais e nos comentários que fazem nas notícias, é que estão a trabalhar mais, estão empenhadas, estão muito mais ligadas ao seu computador, ao iPhone, ao smartphone, o que for, e os números de produção, a produtividade pode sentir-se, obviamente, baixar em muitos setores, mas eu dou o nosso caso, não é, dos mídia, em que o número de produção de artigos, bem como o número de audiências, mostra que é possível continuar a trabalhar em alta, de forma relevante e com muito bons resultados. Ou seja, isto é possível, permite-nos alcançar objetivos, é verdade. Obviamente eu não posso generalizar, há setores que são muito mais difíceis. Exatamente. E que também vivem muito mais da presença, não é? Do front office, do estar perante o público, do estar perante os clientes. No nosso caso, linhas de montagem, não é? Exatamente, seja, no caso da indústria, enfim, há muitas funções que é impossível. Aliás, nós vimos o caso do levantamento do cerco de Ovar, o cerco sanitário de Ovar, foi importantíssimo para as empresas, exatamente, como a Bosch, a Isaac Saltano, todas elas que têm linhas de montagem, e essas não são possíveis de fazer em teletrabalho. Agora, as funções em que é possível proteger a população, cuidar da saúde, e eu julgo que este tema do teletrabalho e também desta pandemia traz para cima da mesa um outro tema que muitas vezes era colocado num gueto. E esse tema é a conciliação do trabalho e da família. E da família. Porque tantas vezes se achou que, para já, enfim, muitos empregadores achavam que isso era um tema só das mulheres, discriminando. Depois achava-se que era um tema pequenino, que ficava lá numa gaveta e uma vez por ano se dizia o que é que se estava a fazer para ficar bem na fotografia. Pois agora isso está mesmo em cima da mesa. Porque fazendo teletrabalho, a conciliação é muito difícil. Quem tem filhos pequenos tem sempre os filhos ao seu redor enquanto está numa videoconferência ou a preparar algum documento no computador, não é? Aliás, há imensos casos caricatos que circulam aí nas redes sociais, umas que são brincadeira, a gozar com a situação, outras que são reais. O primeiro exemplo de todos foi aquele direto com o BBC, um especialista a ser entrevistado e de repente entram os filhos pequenitos pelo escritório dentro e a mãe atrás deles. Exatamente. Seja, foi precursor do que, entretanto, se tornou a nossa vida durante estes dias, não é? Claro. Além de que depois isto também teria
teria um impacto ambiental muito benéfico. Porque olha, ia falar exatamente nisso. Eu acho que o impacto que fica do teletrabalho, além da carreira, família e todos estes temas que nós já falámos, é a pegada carbónica de cada um. Porque o que nós poupamos em combustível, em energia, em emissões de carbono, ao não ir para as empresas, enfim, o que está a acontecer é que o ambiente está a agradecer e as emissões nunca foram tão baixas. Aliás, a Avenida da Liberdade, soubemos a semana passada, historicamente nunca teve tão pouca poluição. E tudo isso nos deve fazer pensar. Será mesmo preciso ter tanta gente no escritório? Creio também que esta situação vai rever muito do paradigma do imobiliário de escritórios. Os metros quadrados necessários para cada empresa provavelmente vão ter aqui uma revisão. Nós já sabemos que há muitas multinacionais que fazem isso, têm mesas rotativas. Senta-se quem chega. Tem uma secretária sua. Exatamente, senta-se quem chega e quem precisa. Quem não precisa está na rua, está no cliente, está no teletrabalho, mas encara-se isto de uma forma normal em muitas multinacionais. Ora bem, junto dos patrões portugueses nem sempre é assim como nós sabemos. São um bocadinho mais conservadores. Um bocadinho mais conservadores. Exato, olham sempre de lado para o teletrabalho. Eu creio que esta pandemia tem esse benefício. Mudar aqui esse chip, esse paradigma e perceber que quem quer trabalhar e quem está verdadeiramente comprometido com as empresas está de qualquer modo, independentemente onde é que tem a sua secretária. Isso é apenas um pormenor, diria. Agora, algo que não é um detalhe e que de facto nos faz pensar é a dimensão desta crise e desta pandemia, que é global, é simétrica, afeta todos por igual e que de facto nos faz repensar no impacto destas paragens. A partir daqui, nós soubemos, o Eurogrupo vai de facto criar, está a planear criar um fundo para emergências futuras. É uma preocupação que também afeta a Comissão Europeia. Será que a partir de agora teremos todos de estar conscientes que temos também que criar fundos de poupança, porque estas pandemias poderão repetir-se mais cedo ou mais tarde? Eu creio que temos de estar conscientes até nas nossas famílias, na nossa gestão do orçamento familiar, não só nas empresas e nos países. Até na microeconomia, não é? Exatamente, até porque recordas-te certamente de notícias muito recentes que davam a poupança dos portugueses como nos níveis historicamente mais baixos, portanto, os mais baixos de sempre. Ora bem, nós viemos de 4 anos de crescimento económico e a poupança não cresceu, portanto, as pessoas não tiveram essa capacidade. Eu não estou a condenar as famílias, porque eu sei, e bem, todos acompanhámos isto do ponto de vista noticioso, que estes 4 anos foram de crescimento, mas o que aconteceu foi que as famílias andaram a lamber as feridas. Os salários não aumentaram e andaram a lamber as feridas da última grande crise financeira. Ora bem, isto aconteceu com as famílias, aconteceu com os países, como Portugal, e aconteceu com as economias europeias. E, portanto, não houve tempo suficiente para repor e para fazer essas poupanças. Agora, esta pandemia vem-nos dar uma lição que é, meus caros, têm de fazer poupanças, nem que seja 1% do orçamento, nem que seja o velho mielheiro que tem de ser feito novamente para ter ali uma almofada financeira para situações imprevisíveis. Os nossos pais, os nossos avós tinham muito mais esta cultura da poupança, do mielheiro, daquele dinheirinho que ficava de parte para alguma urgência. Talvez porque tinham uma vivência do mundo muito mais imprevisível, não é? Sabiam que também o amanhã havia menos não Estado dá social, para prever. E havia menos Estado Social, não é? Na crise de 29, na Grande Depressão, o tema dos fundos de desemprego ou dos empréstimos a fundo perdido ou das moratórias, quer dizer, era uma realidade futurista, não era uma realidade efetiva. Portanto, não existia e havia muito mais desproteção social, o que fazia com que a poupança fosse maior. Exato. Agora, no caso da Comissão Europeia, no caso do Eurogrupo, eu sou de franca, eu só vendo para crer, não é? Face ao estado em que estão depauperadas as economias, só acredito neste seguro, neste fundo para emergências futuras, quando ele realmente for anunciado. Porque o que eu tenho visto é uma enorme falta de solidariedade europeia e uma ameaça de desintegração da União Europeia que é real. Nós assistimos a isso todos os dias, aliás, aquelas declarações do ministro holandês das Finanças mostram bem quão complexo é o pensamento dos países do Norte em relação, por exemplo, aos países do Sul. Exato. Acham sempre que os países do Sul são os tais que só vivem para beber vinho e estar com mulheres, não é? Como foi dito noutros tempos. A verdade é que os números das infecções por lá, mesmo a Holanda,
já está a enfrentar a dureza deste vírus, não é? Ou seja, e não é certamente por não dormirem a sesta que estarão melhor protegidos. Há aqui alguns complexos norte-sul e alguns complexos ideológicos também, não é? Que vêm ao de cima nestas circunstâncias. E no caso de Portugal, curiosamente o país está a ser dado como uma referência internacional que está a conseguir controlar a situação. Bom, aqui também temos de fazer aqui alguma ressalva de que não sabemos se conhecemos ainda toda a realidade, se todos os números já estão publicados e estão anunciados. Exatamente. E há algumas mortes até que possam ter acontecido e não estarem totalmente explicadas, se terá sido ou não por causa da infecção do Covid-19. Exatamente, porque eu imagino que muitos idosos depois acabem por morrer, por exemplo, com ataque cardíaco, porque não aguentam a dose, não aguentam a cura, não aguentam a situação, e eu já vi casos desses acontecer no passado, antes do Covid acontecer, de pneumonias muito graves que depois a causa da morte acabava por ser um problema cardíaco. E portanto nós não sabemos exatamente se tudo o que conhecemos é a realidade total. Agora, o que sabemos é que os países do Norte não estão melhores, os países do Norte não têm legitimidade para estar a criticar os países do Sul nesta matéria e todos temos de fazer esse esforço. A falta de solidariedade europeia poderá ficar patente naquilo que perguntavas sobre esse fundo de emergência, quase que seguro para situações futuras. Eu só acredito quando for anunciado formalmente, porque não estou a ver caminho nesse sentido. E Rosália, e anunciados os 540 mil milhões que neste momento à partida vão estar disponíveis em linhas de crédito, isto vai ser suficiente para as necessidades de todos os países, sendo que o fundo de emergência alemão é ainda superior a este valor, ou seja... A sensação com que nós ficamos todos, nós europeus, é que a montanha pariu um rato. Não é uma expressão muito bonita em português, mas é o que está a acontecer. Eu se calhar compararia esse valor aos 15 milhões que foram anunciados em publicidade pelo governo português para salvar os mídias. Precisamente. É um valor muito pequeno, é um valor que não vai superar as dificuldades que todos enfrentamos. É um placebo. Exato, e no fundo é a tal aspirina que vem, mas a aspirina, quantas horas tem de eficácia? Não sei, é uma questão de estudar se tem 3 horas, 4 horas. Sobre a febre tem uma eficácia muito curta. Ora bem, isto vai ter uma eficácia muito pequena, não é? E estes 15 milhões distribuindo por todos os órgãos de comunicação social, das televisões, aos regionais, que ficam com 25% da fatia, e obviamente eles são importantes. Quando nós começarmos a ver a divisão por todos os meios, vai dar muito pouco. Vai ser quase paroquial, não é? Exato, eu acho que é uma boa expressão, e portanto não vai salvar ninguém, e portanto acaba por ser aqui uma medida, se calhar para calar um bocadinho os mídias, mas não vai ser a solução que o setor precisava, como não está a ser para o turismo, como não está a ser para a indústria, e não está a ser para a União Europeia, que era a pergunta que colocavas. Portanto, o que nós estamos a ver em termos de anúncios de fundos, parece a mim e a todos os empresários com quem eu vou falando todos os dias, das confederações, dos vários setores de atividade, que não são valores suficientes. Eu acho que perante a crise que nós estamos a viver vai ser preciso ir mais longe na União Europeia e vai ser preciso ir mais longe, exato, e vai ser preciso ir mais longe dentro do país. As Eurobonds e os Corona Bonds, ninguém os quer. Mas curiosamente, o Emmanuel Macron tem tido um papel bastante europeísta convicto. Ele próprio tem advogado que ou há uma união unânime entre os países do Norte e do Sul e curiosamente, pronto, a França será sempre aquele eterno hexágono no centro da Europa que acaba por unir os dois extremos. Mas ele na realidade está aqui a assumir um papel de grande empenho para que o projeto europeu não colapse. Ele dizia isso ao Financial Times agora, recentemente, que temia precisamente isso, que não havendo Eurobonds, isto podia ser o princípio do fim deste projeto de paz e de União Europeia. Sem dúvida, eu creio que o facto de Macron ter sido sempre um líder disruptivo, a começar pela sua idade, lhe permite ser essa voz que destoa de muitos outros chefes de Estado. Ele está a dizer aquilo que no fundo vai na cabeça de todos, mas nem todos têm a coragem de dizer, não é? Há aqui uma ameaça de desintegração muito forte e a própria França nunca pensou viver a situação porque está a viver. Quem imaginaria Paris deserto, não é? Uma capital da luz, com milhões e milhões de turistas. Exato. E de repente está nesta situação. Portanto, ele está a fazer muito bem, a colocar o dedo na ferida e a chamar a atenção. Agora vai precisar da solidariedade dos outros países, que não está a ser muito, muito clara. Isso viu-se na discussão do Eurobonds ou Corona Bonds. Aliás, houve alguma confusão entre uma coisa e a outra e, no fundo, ninguém quis assumir essa emissão de dívida mutualizada para ajudar os países. Na
prática o que está a ser dado são algumas condições favoráveis para endividamento, mas que não deixam de ser mais endividamento. E o que é que vai acontecer daqui a 1 ano, 2, no máximo, se calhar estou a ser otimista, lá vamos ter a Comissão Europeia e o BCE a pedir aos portugueses para apertarem mais e mais o cinto e, claro, vai voltar à austeridade. Aliás, na última entrevista do Primeiro-Ministro António Costa, que conhecemos há poucas horas, soubemos que, afinal, ele assumiu finalmente que pode vir aí a austeridade. Portanto, eu creio que disso não nos vamos livrar. Todas as ajudas de hoje vão ser impostas amanhã. O Ministro César Vieira também já o disse, o Ministro da Economia. E a Comissão... É uma imagem muito clara, não é? Sim. Todas as ajudas atuais vão representar um cinto mais apertado daqui a algum tempo. Exatamente, até porque como não há propriamente decisões firmes da União Europeia, portanto os Estados o que vão fazer é endividar-se mais e mais e obviamente alguém vai ter que pagar a conta no final do dia e estaremos cá todos nós e os nossos filhos para ter de arcar com as consequências. Dito isto, eu acho que é nesta altura que é preciso ajudar. Acho que é agora que temos de pôr as fichas todas em cima do jogo, não é daqui a muitos meses, porque agora é que é preciso salvar postos de trabalho, é preciso salvar empresas e continuar a ter alguma riqueza a ser criada em Portugal. Aquela ideia de que vamos fasear as ajudas em longo prazo não me parece que vai ter eficácia, porque esta é uma crise diferente. Esta é uma crise imediata. Claro, estamos a falar e grande parte das nossas empresas não tem liquidez e margem de manobra de tesouraria para enfrentar. Lá está. Eu acho que as empresas são também um reflexo das nossas famílias. Nunca tiveram a grande oportunidade de fazer grandes poupanças e amealhar para estas emergências. Deixa-me dar o exemplo do turismo, não é? Por exemplo, o turismo, estavas a falar das empresas, o turismo teve uma quebra de 50% em março. Em abril, ainda estamos a meio do mês, já tem 90% das empresas fechadas. Ora, isto é um shutdown, é um apagão absoluto, não é? E o que está a acontecer neste momento é que os operadores estão a dizer que o verão está perdido. Aliás, ouvimos também nos últimos dias, no Reino Unido, o governo pedir aos cidadãos para não viajarem. Ora bem, quando eu ouvi isto pensei, bom, se os britânicos são o nosso primeiro mercado emissor, não é? O primeiro mercado emissor de turistas, então não vai haver verão. Não vamos ter o Algarve cheio como é hábito. Rosália, mas então aí a nossa atitude deste ano será realmente ir para fora cá dentro e sermos nós próprios, o mercado interno, catalisadores da salvação deste setor? Sem dúvida. O Primeiro-Ministro fez esse apelo, não é? Para que os portugueses pensem em férias, mas pensem cá dentro e, obviamente, até por uma questão de saúde, de controlo, as famílias vão decidir por ficar em Portugal. A dúvida é se, quando chegarmos ao verão, vão ter rendimento para conseguir pagar um hotel, para alugar uma casa, o que seja. Porque é a grande questão. O que está a acontecer é que ou há desemprego, ou há layoffs a 100%, e quando não há 100%, há aqueles layoffs que se chamam cortes de salário e de horário para cada trabalhador. Ora bem, se cada trabalhador tiver um corte de uma fatia de 50% ou de 20% ou de 30%, esse dinheiro vai fazer falta para conseguir ir de férias verdadeiramente. E o que acontece muitas vezes é que as famílias acabam por ficar em casa, enfim, e vão à praia, à Costa da Caparica ou a alguma praia ali perto do Porto, mas não podem alugar uma casa, não se podem dar ao luxo de ir para um hotel. E, portanto, há aqui uma grande dúvida da parte dos operadores se as famílias vão ter o suficiente para conseguir dinamizar o setor. Se não dinamizarem o setor, o impacto no PIB vai ser gigantesco e o impacto no emprego. Eu estava a ler os últimos dados do emprego, ou do desemprego neste caso, subiu 10% na primeira quinzena de abril, face ao período homólogo. 10% numa quinzena, nós estamos a falar de vários meses. Muitas empresas que poderiam já estar com dificuldades, o certo é que já aproveitaram este tumulto todo também para fechar portas. E há aqui também muitas situações pouco claras. Sim, é verdade, há muitas situações pouco claras, mas eu quero acreditar que não são a maioria de todo, porque os empresários precisam de faturar, precisam de lucrar com as suas empresas para as manterem vivas, precisam de manter os seus postos de trabalho, até porque não nos podemos esquecer que nós viemos aqui de uma crise de talento muito grande. Como a economia esteve a crescer, havia uma luta enorme por recrutar boas pessoas com competências, com talento, e já não havia, não é? Já não havia mão de obra disponível no mercado de trabalho. Ou seja, também há muitas empresas boas. Isto não quer dizer que não haja essas exceções, mas há muitas empresas que querem reter as suas pessoas, que estão a fazer tudo para mantê-las, mas perante esta situação têm mesmo de usar o layoff. E os números do layoff são assustadores, porque nós já estamos com 82.230 números de sábado. Os números, empresas que eu tinha estão largamente abaixo desse valor já. São números absolutamente assustadores. Isto significa mais de 1 milhão de trabalhadores que está em layoff. E depois é preciso perguntar quanto é que isto custa
custa ao Estado, segundo o Ministro das Finanças, já custa mais de 1.000 milhões de euros. Por isso é que eu dizia há pouco, todas estas ajudas, obviamente, alguém vai ter de as pagar e vem aí depois mais impostos e mais austeridade. Podemos chamar-lhe outra coisa qualquer, mas na prática é a austeridade que vai recair sobre as famílias, porque o dinheiro, claro, infelizmente, não cai do céu com helicópteros, como há aí uma teoria económica que diz que isso é que é preciso. E, portanto, vamos ter essa fatura para pagar, não nos vamos ver livre delas. Agora há que encarar tudo isto com o maior otimismo e a maior resiliência possível para continuarmos a salvar os postos de trabalho. E realismo, não é? Ou seja, perceber que é uma situação de exceção, não é? Exatamente, é uma situação de exceção, temos de nos adaptar. Aqui eu creio que vem ao de cima o melhor e o pior de nós, não é? Quem dera que venha só o melhor. Exato. E que todos os trabalhadores e todas as famílias mostrem do que é que são feitos, como é que podem conseguir ser resilientes e de algum modo contribuir para o tal milagre português. A expressão pode ser mais ou menos feliz, nem toda a gente concorda com ela, mas a verdade é que cada um de nós pode mesmo fazer a diferença e pode fazer a diferença de diversas maneiras, de forma solidária, continuando em confinamento, tendo todos os cuidados de desinfecção, de cuidar das suas famílias e no fundo também pode contribuir dando a informação melhor e mais credível, que é o nosso caso, não é? No jornalismo. Exatamente. Aliás, e precisamente falando do jornalismo, tendo em conta que concluímos, e acho que é unânime, que 15 milhões não vai chegar para nada, achas que pelo menos, e como o próprio secretário de Estado, Nuno Artur Silva, dizia na conferência de imprensa, há o interesse por parte do Governo de continuar a discutir a crise dos média. Na tua opinião, e olhando até para os pedidos que estavam formalizados na plataforma de mídia privados, o que é que realmente poderá ser o fator diferenciador que, a partir do momento que já percebemos e que o público português já percebeu a importância da boa informação para estar preparado para momentos de exceção como estes, o que faltará para que percebam também que têm que pagar pela informação e também que papel pode ter o Estado para mudar um pouco aqui o paradigma da imprensa escrita? Bom, em primeiro lugar, eu diria que o Estado tem que dar o exemplo, não é? E o exemplo não se dá só com a publicidade institucional, dá-se também subscrevendo, pagando pelos jornais, subscrevendo as assinaturas digitais, os conteúdos premium. No Dinheiro Vivo ainda não temos conteúdos fechados, mas o Diário Notícias tem, por exemplo, subscrevendo, dando o exemplo. Aliás, eu sei de várias empresas em Portugal que estão a movimentar-se nesse sentido, de dar o exemplo e de assinarem milhares e milhares de pacotes de assinaturas para os seus colaboradores, para os seus stakeholders, e isso é muito importante. É dar o exemplo, porque é assim que conseguimos, no fundo, contagiar positivamente toda a comunidade. Depois, houve uma série de medidas que foram sugeridas pelos meios privados, que têm que ver com os apoios à distribuição, que têm que ver com a redução de impostos, que têm que ver com apoios aos salários, mas que não foram tidas em conta. Eu quero crer, como dizias, que há aqui uma luz de esperança quando o Governo admite conversar com os grupos de comunicação social e, eventualmente, vir a reforçar estas medidas. O problema é se é tarde demais. Esse é que é o problema. Porque neste momento as empresas de comunicação precisavam de alguma ligeireza, não é? E sim, alguma descomplicação e menos peso fiscal nas suas operações. Sem dúvida, precisavam do tal simplex que não está a ser aplicado, não é? Aliás, em termos económicos gerais, o que está a acontecer é que as linhas de apoio não estão ainda a chegar às empresas. E quando nós perguntamos aos bancos se já estão a entregar as linhas às empresas, a resposta é sempre ainda não, ainda estão em análise. Bolas, já chega. É tempo do dinheiro chegar às empresas, porque já estamos em meados de abril e vamos chegar ao final do mês de abril e não vai haver dinheiro para pagar salários. Essa é que é a realidade. E relativamente à questão dos bancos, depois deles terem sido muito ajudados pelo Estado na anterior crise, como comentas a atitude da banca durante estes tempos? Ou seja, as moratórias que foram entretanto criadas para quem tem que pagar as suas hipotecas, os créditos a consumo. A banca tem estado à altura dos tempos que estamos a viver? É muito fácil também nós criticarmos a banca. A verdade é que receberam muitas ajudas quando precisaram, mas também deixa-me dizer que é verdade que muitos pagaram os chamados cocos, que foram as ajudas do Estado, e devolveram esse dinheiro ao Estado, não é? Portanto, não pode ser tudo por igual. Depois, os bancos são acusados, e é verdade, são acusados de uma enorme burocracia, de um processo que nunca mais acaba, mas depois temos o outro lado da moeda. Portanto, aqui temos sempre a ver os dois lados da moeda. E o outro lado da moeda é que as condições foram impostas pelo Governo. Há o tema da garantia mútua que demora
imenso tempo a ser aprovado. Há as comissões que os bancos foram acusados de estar a cobrar, mas que são comissões que estão desenhadas e descritas pelo Governo. E depois há o BCE que dita as regras de risco e que os bancos não podem ir além daquilo. Portanto, os banqueiros com quem eu vou falando também se sentem às vezes aqui num bocadinho de colete de forças e eu não quero desculpá-los, porque eles têm obviamente o seu papel social para cumprir, mas há aqui um colete de forças por causa destas situações. Que limita os movimentos. Exatamente. O que não se entende é que realmente, o que não se entende é esta demorosidade, é esta enorme perda de tempo, porque já tivemos a economia com um apagão durante o mês todo de março, estamos a caminhar para um mês de abril de apagão, em maio não sabemos ainda muito bem como é que vamos conseguir levantar as restrições, depende muito do nível de contágio e, portanto, a banca tem estado aqui perante esta situação. Os bancos também vivem da economia. Os bancos sem clientes, sem empresas e sem famílias também fecham, quer dizer, também vão à falência, não é? Portanto, eu julgo que também será interesse dos bancos estar do lado da solução e estar ao lado das empresas e estar ao lado das famílias. Obviamente os bancos são um negócio e tiveram muito boas iniciativas, como foi o caso das moratórias. Portanto, é preciso dizer que quando se pede uma moratória, obviamente o empréstimo vai ficar mais caro, ou seja, no final de todo o empréstimo é pago mais um X por essa oportunidade de ter uma moratória. Obviamente as moratórias são louváveis, são importantes para as famílias terem aqui uma espécie de balão de oxigênio, não deixam de ser uma forma de negócio dos bancos e, portanto, nada é gratuito quando nós nos relacionamos com a banca. Deixa-me dizer também que os bancos tiveram aqui um choque no que toca à era digital, ou seja, os bancos durante muito tempo recusaram ver a ameaça das fintech, das big tech e foram fazendo a sua aposta e o seu investimento digital muito, muito lentamente. Ora, agora tiveram um choque de frente com este novo paradigma e têm de antecipar metas muito rapidamente, porque obviamente todos os clientes não estão a ir aos balcões, os balcões estão fechados e foi preciso também reinventar a forma de fazer banca, reinventar a forma de fazer chegar dinheiro às famílias e às empresas, mas reinventar a forma no contacto. E eu creio que muita da banca não estava assim tão preparada para tudo isto. O tema do digital levanta aqui outra questão também muito importante, a que temos todos de estar atentos, que tem a ver com a cibersegurança. E quando toca ao nosso dinheiro, o tema da cibersegurança preocupa-nos mais ainda. Já nos preocupou quando houve agora um ataque muito forte às redes da EDP, e foi um ataque sério. E da Altice Exatamente, também. E da Altice também. Imagine-se no que toca à banca, todos os cuidados que são precisos ter neste momento e toda a ameaça que deve existir para ter acesso aos dados e às contas. Portanto, há aqui também uma mudança na preocupação com que as empresas têm de encarar a cybersecurity, porque mais uma vez, era uma disciplina que ficava numa gaveta, que alguém tratava lá no fundo da organização. Agora é uma disciplina que está no centro e que está na agenda, no outlook dos CEOs, porque a preocupação disparou de forma drástica com esta pandemia. Em toda a gente, na realidade. Rosália, isto basicamente, antes de agora chegarmos e abrirmos o teu cartaz da quarentena e de falares-me o que é que andas a ver e a ouvir aí por casa, se escutares o teu wishful thinking e olhando para a complexidade dos tempos que estamos a viver, o que é que de bom pode ficar no mundo como herança deste Covid-19? Bom, o que de bom pode ficar no mundo, acima de tudo, eu creio que é voltar a olhar para o núcleo, o conceito de família, porque fomos todos obrigados a ficar em casa e a valorizar ou revalorizar aquilo que temos de mais precioso, que realmente é a nossa família, a nossa casa, é um bocadinho o nosso porto de abrigo, não é? O nosso refúgio. E nos últimos anos nós temos vivido todos... É o sentido da nossa vida. Exatamente, é o sentido da nossa vida. E nos últimos anos nós temos vivido todos muito acelerados, cada vez trabalhamos mais e estamos mais horas fora de casa e passamos o tempo a tentar atender a todas as solicitações, a todas as interrupções e de repente o nosso core, o nosso centro da vida tinha ficado um bocadinho para trás, um bocadinho descurado em termos familiares e em termos de lar, chamemos-lhe assim. E portanto eu acho que isso vai ficar mais valorizado, esse ponto vai ficar mais valorizado mesmo quando saímos desta pandemia. Depois realmente o tema do mundo digital, encará-lo de forma séria, não encarar como uma brincadeira ou como algo que não nos diz respeito, encarar de uma forma séria essa situação. Depois espero que os Estados também percebam o errado que é não se entrem a ajudarem e que saia daqui, apesar da ameaça de desagregação da União Europeia que nós já falámos, mas que saia daqui um sentido de solidariedade mais forte, mesmo que ele não seja já, que não seja imediato, mas que daqui a uns meses, quando olharmos para trás, possamos perceber que é importante ir por esse caminho para futuras situações. Há um investigador americano que diz que esta pandemia é
melhor coisa que nos aconteceu, porque vamos evitar sofrer mais ainda numa próxima que será mais mortífera. Eu quero acreditar que estas palavras são sábias de alguém que é investigador e que conhece os modelos de estudo das pandemias, para que fique realmente essa sensação de preparação para um futuro que possa ser mais difícil, que possa ser pior. E, portanto, olha, em suma, que consigamos todos ficar mais resilientes e com um espírito mais positivo, apesar da dificuldade que estamos todos a passar. Tudo o que temos assistido no que toca à redução dos impactos ambientais, que são mudanças provocadas pela paragem, que nos permitem de facto ter uma noção muito clara de como os nossos estilos de vida têm impactos no meio ambiente que nos rodeia. Achas que a atitude de todos e de cada um de nós vai ser diferente para com o planeta? Achas que as empresas também vão ter renovadas preocupações ambientais? A nossa maneira também como gerimos o nosso próprio consumo, não é? O consumo imediato que está à distância de um clique por estes dias. Vamos mudar também nessa área das nossas vidas? Sim, eu creio que há mudanças de comportamentos, de hábitos de consumo, até de educação. O facto de estar a usar a teleescola ou a videoescola também vai mudar. Portanto, os hábitos de consumo, a educação, os temas da sustentabilidade, creio que há mudanças comportamentais que vão realmente ficar. Ainda assim, deixa-me ser aqui realista, porque nós agora olhamos para a China, vemos a China já a retomar a atividade económica e já dispararam outra vez as emissões e os níveis de poluição. Portanto, há aqui algum equilíbrio que vai ter de ser feito entre voltar a ligar à atividade económica e ter essa consciência. Ainda assim, eu creio que em cada um de nós ficarão mudanças comportamentais, sem dúvida, que depois se vão refletir nos próximos tempos. Realmente, os níveis de consumo privado em Portugal tinham disparado de forma absolutamente incrível e eu creio que agora todos referiamos de forma obrigatória esses níveis de consumo, mas certamente vamos pensar melhor quando voltarmos a ir a um shopping, a ir às compras, vamos pensar melhor naquilo que realmente precisamos, o que é realmente essencial. E se o conseguirmos fazer, pego outra vez naquilo que dizia há pouco, se o conseguirmos fazer, vamos conseguir fazer pequeninos níveis de poupança. É assim, com layoffs, com cortes de salário, com desemprego vai ser muito difícil, mas se cada família, mesmo as mais remediadas, conseguirem pôr €1 por dia de lado, 50 cêntimos, o que for, no final do ano há ali qualquer coisa que pode ser uma pequena ajuda. Eu sei que, enfim, quem nos irá ouvir dirá certamente, mas eu não consigo, mas não é possível. Eu acho que é sempre possível, nem que sejam 10 cêntimos por semana, o que for, para conseguir uma pequena almofada. E esses hábitos, se mudarem, vai ser bom para todos nós, não vai ser já encarado como um sacrifício, que agora é, mas vai ser encarado como uma aprendizagem. O que é que fica, o que é que eu retiro daqui, como é que eu me senti nesta pandemia e o que é que eu guardo para o futuro. É muito importante fazermos essa análise todos os dias, inclusive com os nossos filhos, porque estão a viver esta situação de forma absolutamente intensa, surpreendidos pela avalanche de notícias. Inédita. Exatamente, e todos eles vão crescer com noções muito claras daquilo que é o perigo, noções muito claras de como é que os hábitos sociais de convívio, de relacionamento se têm de alterar quando é preciso, e isso também é uma lição de crescimento para o futuro. Falando precisamente então dos teus filhos, da família, em tempos de quarentena, como é que vocês, como família, têm gerido os tempos, aliás, sei que certamente não será muito tempo livre, porque também o trabalho continua a ser muito presente nas nossas vidas, mas como é que geres o teu tempo para respirar e escapar do vírus, deixar de pensar nele, e como é que vives esse tempo em família? O que é que vocês andam a ver em família? Cada um vai fazendo as suas escolhas nos seus ecrãs individuais, ou há também um momento em que a família se une à volta da televisão ou à volta da aparelhagem de música e também vão partilhando algumas vivências culturais em conjunto? Bom, para te ser mesmo franco, o tempo livre é mesmo muito curto, e tu já o disseste, porque realmente a avalanche noticiosa faz-nos lembrar a todos os tempos da Troika, em que, enfim, os horários se estendiam até muito tarde de madrugada e começam muito cedo de manhã, às vezes ainda de madrugada, porque já há notícias do outro lado do mundo das coisas que estão a acontecer. E, portanto, pessoalmente, os meus tempos livres são realmente muito, muito curtos. Gerir uma equipa à distância também nos exige muito tempo, estar muito presentes, estar sempre contactados,
saudáveis, e isso dificulta muito o tempo para estar em família e é realmente um grande desafio. Portanto, o que estamos a tentar todos fazer para, enfim, manter a sanidade mental neste período é ter almoços e jantares religiosamente em conjunto, portanto não há vários horários, não há o agora não posso ou já vou, não, todos em conjunto, o almoço e o jantar é religioso, já no pequeno almoço nem sempre, depende aqui um bocadinho dos horários de trabalho. Depois, outra prática muito importante é a cada raio de sol que aparece, e choveu tanto nos últimos dias, a cada raio de sol que aparece é hora de ir um bocadinho à varanda, de estar um bocadinho na janela, de agarrar no computador e pôr no colo e apanhar essa vitamina D que é importante para o sistema imunitário. Exatamente. E portanto eu tenho tentado passar isso muito também aos meus filhos e à família que me é mais próxima, apesar de não estar com ela, vamos trocando mensagens e vamos alertando uns aos outros para isso. Portanto, estes pequeninos momentos de refeições em família e de estarmos um bocadinho a apanhar ar, a apanhar sol, faz com que todos nós não nos sintamos asfixiados. Isso é muito importante. Parece tão simples, parece lá para ali, é verdade, mas é o que é. Nestes momentos é valorizar as coisas simples da vida. Depois, em termos dos tais pequeninos tempos livres, eu tento que eles aconteçam depois do jantar, tentar ter uma refeição ao jantar em família, conversar. Confesso que não consigo desligar um noticiário das 8. Às vezes o que faço é reduzir um bocadinho o volume, reduzir um bocadinho o som para irmos conversando ao mesmo tempo, mas está sempre presente, está sempre ligado. E depois a partir das 9h30, 10, então dar um bocadinho de liberdade aos miúdos para escolherem o que querem ver na sala, dar-lhes o comando para a mão. O mais novo é muito agarrado às séries da Netflix e portanto está muitas vezes no seu telefone. Estamos em conjunto, mas ele acaba por ter o telefone ligado a ver as séries. A minha filha às vezes sim, às vezes não, e vai picando o que se passa nas televisões. E eu, olha, nos pouquíssimos tempos livres que tenho, confesso que não tenho tido o tempo e o assento para estar a ver uma série ou para estar a acompanhar grandes episódios, portanto, de vez em quando vejo um bocadinho com cada um deles, mas essa é a exceção. Mas não estás a acompanhar religiosamente nenhuma série em particular? Não, neste momento, portanto, já vi alguns episódios da Casa de Papel, mas foram poucos, tenho que ser sincera. Os miúdos começaram a ver o Milagre na Cela 7, que tem dado que falar, eu não consegui ver ainda. Sim, está na minha bastante. to-do list, mas não consegui ver ainda. Depois de estar um dia inteiro, ou dias e dias a fio com os olhos no ecrã do computador, tento retirá-los um bocadinho do ecrã e olhar para 1 ou 2 livros que tenho comigo e alguns jornais que vou tendo em papel. E portanto, olha... O que andas a ler? Tenho estado com 2 livros na cabeceira. Eu estava a ler A Filha do Capitão, do Zé Rodrigues dos Santos, quando começou esta confusão da pandemia. Eram livros que me tinham oferecido há imenso tempo. Foi o primeiro livro dele. Exato, e tinham-me oferecido no aniversário já há algum tempo e eu nunca lhe tinha pegado e tinha começado a ler antes da pandemia ser declarada. No fundo é uma história de amor épica e é uma grande paixão em tempo de guerra e fala de muitas mudanças comportamentais no início do século XX. E essas mudanças têm a ver com a amizade, têm a ver com a vida, têm a ver com a morte, portanto está um bocadinho relacionado com aquilo que nós estamos a passar. E depois o facto de ser do nosso colega jornalista José Rodrigues dos Santos despertou-me alguma curiosidade em começar a ler. Só que entretanto não avancei muito com esse livro, confesso, eu aqui me confesso, porque tinha um outro aqui em casa já há algum tempo comigo, que andava todas as semanas para lhe pegar e depois nunca há tempo porque as notícias estão sempre primeiro. E então comecei a ler agora um livro muito marcante que se chama A Liderança segundo Francisco. São lições de liderança do Papa Francisco. Já andava comigo aqui este livro há algum tempo e desta é que é. E, portanto, são as palavras e, no fundo, são as ações práticas do Papa Francisco que nos ajudam, neste caso, enquanto líder de equipa, a tirar daqui também algumas lições. Umas são espirituais, outras são mais materiais, que nos ajudam aqui nesta transformação, nesta relação com os seres humanos e neste equilíbrio entre dificuldade, amor, amizade. E os gestos do Papa são incríveis. Desde, por exemplo, escolher um apartamento simples para viver, em vez de ocupar um palácio ou um Vaticano, até lavar os pés aos homens e às mulheres quando foi a um centro de detenção de jovens, são exemplos que ficam, são exemplos que nos devem fazer refletir e tenho gostado de entrar por estas páginas adentro e ler este livro. O Papa Francisco foi considerado a personalidade do ano pela revista Time, não é? E isso também é muito inspirador. E depois também me chamou a atenção, confesso, o facto de o autor, o Chris, ser um ex-seminarista jesuíta, mas que desempenhou o cargo de diretor-geral na JP Morgan. Ou seja, parece algo antagónico, não é? Como é que um ex-seminarista jesuíta vai parar
ao lobo do capitalismo chamado JP Morgan e, portanto, despertou-me aqui algum interesse também ver como é que aborda estes temas da liderança. Eu ainda não estou muito adiantada no livro, comecei a ler há pouco tempo, mas tem aqui muitos exemplos que dão que pensar. Estou curiosa pelo seu final, certamente ficarei aqui com uma mensagem de esperança reforçada, porque o exemplo do Papa Francisco é incrível. E sabes o que é que eu ressuscitei cá em casa também? Eu ressuscitei os DVDs e os CDs, aquelas coisas que estão ali paradas em pilhas e pilhas, e de repente ouvir músicas antigas que não ouvia há muito tempo também dá bastante prazer, porque nunca há tempo. E algum conforto. Exatamente. Tem sido uma boa revisita ao espólio aqui de casa. Esta é a altura da nossa conversa em que eu tenho a oportunidade também de partilhar alguma coisa contigo e dar-te uma dica de algo que podes ver numa plataforma de streaming, num browser de internet, onde for mais conveniente. Ora bem, eu quero-te falar de uma série que estreou precisamente na semana do início desta pandemia, naquela sexta-feira 13, que basicamente foi a partir desse dia que muitos de nós passámos a trabalhar a partir de casa, e que é a história do sonho empresarial de uma mulher negra na América do início do século XX. Eu estou a falar de uma minissérie que se chama Madame C.J. Walker, Uma Vida, mas que no original tem um título muito mais sugestivo, Self-Made. It's time to tell my story. Seems like I was born to struggle. After a while, I guess I just lost hope. That's when my hair started falling out. I'm going to help you. My hair grew back, and so did my confidence. Maybe I could sell your product. I don't think sales is for you. Colored women will do anything to look like me, even if deep down they know they can't. I ain't gonna let you keep beating up on yourself, yeah? From now on, I'm doing my own hair, making my own hair grow. E esta foi mesmo uma self-made woman. Esta é a história de uma mulher humilde que lavava roupa para diferentes clientes e não tinha vida fácil, era vítima de violência doméstica. Mas o certo é que depois de descobrir um produto para cuidar do cabelo e de ter até tentado ser revendedora desse produto, mas a criadora desse produto não queria que ela o fizesse, achava que ela não preenchia os pré-requisitos de uma vendedora do produto que tinha criado, então ela não desanimou e não baixou os braços. Então, o que é que ela fez? Meteu-se na cozinha, a mexer com diferentes ingredientes e tentou criar ela mesma o seu próprio produto capilar, que realmente funcionava e acabou por ser melhor do que o original. E este foi o início da criação de um império que superou todas as idiosincrasias e dificuldades da sociedade norte-americana do início do século. E o certo é que, e agora aqui entra o spoiler, ela conseguiu transcender-se ao ponto de ser reconhecida pelo livro dos recordes do Guinness como a primeira milionária negra nos Estados Unidos. We gotta work harder. Be smarter. And dream big. I'm a ruler, yeah. Uma bela história, muito inspiradora. Vai já ficar aqui na minha to-do list. Obrigada, Hugo. Fantástico. Como sabes, eu escrevi um livro sobre as mulheres líderes em Portugal e muitas delas também começaram do zero. Exatamente. E é muito inspirador ouvir isso. Aliás, recentemente estreou um filme no cinema, Quem é que Manda Aqui, que tinha um bocadinho essa história e no fundo era isso mesmo. Era uma história de mulheres que criaram, duas amigas que criaram produtos, neste caso de beleza, e que depois acabaram por, depois de vencer muitas adversidades, ficar milionárias com o seu projeto. E realmente há histórias incríveis de adversidade, e não é só nas séries e não é só nos filmes, é mesmo na vida real. É na vida real. Estamos a acompanhar isso todos os dias, mesmo perante a pandemia do Covid-19. Exatamente. A quantidade de pessoas que se reinventam e que têm forças vindas das entranhas é absolutamente inspirador. Obrigada, Hugo. Porque é precisamente nos momentos mais difíceis que surge este momento eureka, não é? E é desses momentos eureka que nascem ideias e projetos e este caso da Madame C.J. Parker não poderia ser mais inspirador. Aliás, só para dar aqui uma pequena nota, ainda para mais o elenco tem o talento da Octavia Spencer, que é extraordinária a vestir este papel, e também da Tiffany Haddish e da Carmen Ejogo. Mas a verdade é que, olhando para estes exemplos,
e para estas inspirações. Eu quero acreditar que este pode ser um momento para que quem nos está a ouvir encontre inspiração nestas histórias e até possa descobrir que tem alma de fazedor e depois da crise possa colocar em marcha os seus projetos empresariais. Por isso, vamos acreditar. Mas se for assim, podemos contar a história do dinheiro vivo. Exato, precisamente, ou seja, o Dinheiro Vivo certamente depois estará também disponível e atento para colecionar estes projetos de empreendedorismo e empresas filhas da quarentena, e esperemos que sejam muitas histórias e boas histórias destas a aparecer depois de podermos estar todos juntos novamente. Exatamente. Rosália, foi um prazer ter-te aqui no Cartaz da Quarentena. Trouxeste excelentes reflexões e boas sugestões para quem nos vai ouvir. Assim termina o Cartaz da Quarentena de hoje. Nós por cá vamos continuar a sugerir filmes, séries, livros e músicas que nos afagam o coração, mas nunca deixem de fora a informação que faz a diferença na nossa vida. Já sabem, não saiam de casa, podem sempre alimentar a imaginação com este Cartaz da Quarentena. Cartaz da Quarentena. O que vemos, o que ouvimos e o que andamos a ler para digerir o tempo e pensar no futuro. Porque sim, há vida depois do coronavírus.